Olá, gente! Então, mais uma vez, agora a gente vai fazer uma revisão bem chapada mesmo, bem interessante, né? Bem formatada, isso que eu estou querendo falar, né? Usei um termo aí meio errado. Mas o que eu quero mesmo é que você se concentre na nossa revisão, sem precisar de grandes aperreios, mas a gente vai ver de novo sobre essa questão do geometrismo, do naturalismo, dos sítios arqueológicos, para poder a gente fazer uma atividade. Vamos lá. Viu aí? Então, a gente está vendo isso aí do ponto de vista da arte pré-histórica brasileira, né? Porque antes do período cabralino, né? Depois da chegada da escrava, dos portugueses, antes disso já tinha vida aqui no Brasil, haviam povos, os povos originários, não é isso? Já estavam aqui, já tinham manifestações, né? Nas rochas, nas cavernas, como existiu no mundo inteiro. Então, você está vendo aqui, ó, isso aqui foi encontrado na caverna das Mãos, na Patagônia, em Santa Cruz. As mãos pintadas em negativo ou positivo têm mais de 10 mil anos. Olha aí o tempo. Mais de 10 mil anos. Né? Incrível. E aí, vamos ver esse lado aqui essa interpretação do naturalismo e do geometrismo. São duas faces da arte rupestre no Brasil. A arte que foi encontrada aí, desenhada nas paredes das rochas. As inscrições, né, rupestres no sítio arqueológico da Pedra Furada, no Parque Nacional da Serra da Capivara, em São Raimundo Nonato, no Piauí. Tá vendo? Tem uma parte lá das paredes que tem essas inscrições, esses riscos, esses inscritos aí, esses desenhos. Os pesquisadores, com base nos vestígios arqueológicos de São Raimundo Nonato, classificam essas pinturas e gravações em dois grupos. Tem aquelas obras que têm motivos naturalistas, desenhos aí bem... E tem aquelas bem realistas, né? E tem aquelas que as obras têm bastante riscos geométricos, né? Tem algumas com linhas paralelas, grupos de pontos, círculos concêntricos, cruzes, espirais e até triângulos, tá bom? Então, aqui a gente termina a nossa revisão, ligeirinho, rapidinho, a gente volta com as nossas atividades. Tivemos o nosso momento aí de tirando as dúvidas, né? E agora a gente vai para a resolução de atividades em sala. Vamos lá. Vamos ver aqui, coração pulsando, né? Vamos lá, gente. Tranquilo. Questão de número 1, essas nossas questões aí, elas vão aumentando gradativamente de dificuldade. Tá bom? Então, essa questão número 1 é sempre a mais fácil. Em uma aula sobre o patrimônio cultural, a professora ou o professor explica que muitos registros da arte pré-histórica brasileira foram encontrados em locais protegidos por lei, onde há vestígios de antigas ocupações, onde há algum tipo de registro, né, que dá para você perceber que houveram pessoas vivendo ali. Então, vem aqui a nossa pergunta, né? O que é um sítio destruído? Então, você tem aqui, ó, até pelas alternativas você vai entender melhor como responder, né? Você tem aqui, ó, o museu. O que é um sítio destruído? Seria um museu moderno com obras de arte contemporânea, um local onde existem vestígios de atividades humanas do passado, uma área destinada apenas à preservação de animais silvestres,
um tipo de pintura feita exclusivamente com tinta industrial, um espaço onde só se encontra construções de pedra do período colonial. O que melhor se encaixa aí, a gente já dá para perceber, né? Que é o local onde existem vestígios de atividades humanas do passado. Tá bom? Seguindo aqui, nós temos a questão de número 2. Em uma atividade sobre a arte rupestre brasileira, os alunos observam imagens com linhas paralelas, grupos de pontos, círculos, espirais e triângulos. Então, questão aqui. Essas representações estão relacionadas principalmente a... Nós falamos durante a aula sobre esse estilo de representação. Então, você vai ler, né, com todo cuidado, você vai interpretar tudo aí, né, gente? E aí você vai chegar facilmente. Eu li aquela primeira ali, foi colher de chamar, agora eu vou deixar você mesmo ler e entender, interpretar. Faz parte do seu desenvolvimento, tá? Mas aqui tá fácil, né? Que pontos, círculos, espirais, triângulos é estilo geométrico, não tem nem o que discutir. É geometria, né? Vocês estudam isso não só em arte, como em outras disciplinas, né? Bom, vai começando a esquentar, né? Durante um workshop sobre arte rupestre, workshop, sabe o que é workshop? É uma espécie de aula, né? É uma espécie de aula, é um tipo de aula, tá? Uma apresentação, um show, alguém falando sobre esse assunto. Então, durante um workshop sobre arte rupestre, o professor pede, viu? O professor pede que os alunos organizem, pode ser uma professora também, as etapas de produção de uma pintura rupestre, desde a preparação do material até a execução da imagem. Tá pensando que era assim, um oba-oba, só chegar e riscar? Não, tinha tudo isso aí, viu, gente? Então, pergunto, qual alternativa apresenta a ordem correta do planejamento da arte rupestre conforme o que a gente viu na aula? Então, estão aí as alternativas. Leia com cuidado, né? Pense, volta lá e para você tirar a sua conclusão correta. Ok? É isso aí. Temos que trabalhar também. Não vou entregar tudo de mão beijada, não. Tá bom? Então, você lendo direitinho com calma, você vai entender que primeiro tem a produção de pigmentos, depois vem a confecção das ferramentas e depois sim a produção da pintura ou até mesmo do petróglifo. Tá bom? As outras alternativas não dá essa ideia de uma sequência lógica, tá? E agora nós vamos decolar aí, vamos dar uma voada aí nessa cauda de cometa, tá? Estamos chegando já quase ao final da nossa atividade aí, questão aí de número 4, né? Veio lá do Enem PPL de 2011, né? Em uma prova do Enem, o candidato analisa um texto sobre gravuras e pinturas rupestres brasileiras na Serra da Capivara, no Piauí. É Piauí mesmo, tá, gente? Com referência às imagens feitas em paredes e blocos de rocha. Pergunta: nas figuras que representam a arte da pré-história brasileira, estão localizadas no sítio arqueológico da Serra da Capivara, estado do Piauí, e com base no texto, identificam-se, está aqui o que é pedido, o que a gente vai identificar nessas figuras aí? Vamos ver as alternativas. Então, aluno, sua vez,
de ler tudo isso com cuidado, né? Então, leia cada um, volta lá na questão, o que a gente identifica, né? Veja aí essa sequência aí, para depois você poder colocar direitinho a sua resposta, tá bom? Então, o que a gente identifica? Muitas imagens do cotidiano, do dia a dia, da vida. E essas imagens mostram que a vida dessas pessoas eram encaçadas, né? Precisavam de alimento, né? E em alguns momentos lá, provavelmente, quando tinham boas caçadas, né? Faziam uma festinha, né? À noite, né? Dançavam um pouquinho, ou então até celebravam, agradeciam ao céu, agradeciam à chuva, ao sol, né? Agradeciam alguma coisa, porque eu não sei como seria a noção de religião dessas pessoas. Ou, de algum modo, faziam uma festa para as suas manifestações ritualísticas. Mas isso aí tudo está lá nos desenhos. Eles deixavam isso, né? Faziam esse tipo de registro na parede das rochas. Tá? Então, era isso que era encontrado. Então, agora nós vamos para uma questão discursiva. Questão discursiva é aquela que eu sempre falo, que é a sua oportunidade de você falar o que você pensa, né? Então, vamos ler com bastante cuidado para depois você ter a sua oportunidade de colocar o seu pensamento a respeito desse assunto, de acordo com o que você estudou, com a aula que você teve, com as explicações, com as informações que você recebeu. Então, vamos lá. Em uma visita ao estudo da Serra da Capivara, ao sítio, deve ser, né? Os alunos percebem que os sítios destruídos ajudam a preservar as pinturas e gravuras que contam parte da história dos primeiros habitantes do território brasileiro. Olha esse anunciado aí, né? Já vai dizendo aí, né, para que servem os... Ah, tá. Em uma visita de estudo, né, da Serra da Capivara, os alunos percebem que os sítios destruídos ajudam a preservar as pinturas. Ou seja, já está dizendo aí, né, a importância, já está dando ideias aí do que é um sítio arqueológico, para que serve, né, como que funciona. Então, o que você vai fazer? Você vai dar a sua opinião, você vai explicar com suas palavras qual a importância, tá? Então, deixa eu comentar aqui mais um pouquinho com vocês, que é o seguinte, tá? Essa sua maneira, não fuja, tá? Tem gente que não gosta de pensar, não quer parar, quer se livrar logo. Não, não é assim. No momento que você estiver num concurso, no momento que você estiver assim, fazendo uma prova mais séria, assim, né, concorrendo a vagas, você não vai poder fugir, né? Você tem que ter esse momento em que você vai se concentrar, vai se livrar de todo qualquer outro pensamento, e nesse momento aí você vai analisar para valer mesmo a alternativa que você tem, e aí você vai organizar seus pensamentos e vai dar a sua resposta, que é o que nós queremos, né? É preciso saber se a gente está atingindo os objetivos, né, em relação ao ensino e ao aprendizado, né? Então, é com você, a sua vez de você me dar o feedback que eu preciso, né? Que todos nós, professores, precisamos dos nossos alunos. Não é assim? Então, eu coloquei uma sugestão de resposta, tá? Não precisa ser, a sua resposta não precisa ser igual à minha, não tem que ser igual à minha, mas eu vou colocar pontos nessa resposta aí que são importantes, que algum deles, pelo menos, esteja lá na sua resposta. Vamos voltar lá para a gente ver aqui o que eu
trouxe para vocês. Os sítios destruídos são importantes, né, porque preservam vestígios da presença ao mundo, da presença humana no passado. Apesar dessa palavra aqui, isso aqui é apenas nomenclatura, tá? Podemos até esquecer dela, né? Os sítios são importantes porque preservam vestígios da presença humana no passado, como pinturas, né? Então, os vestígios são esses aqui, ó. Pinturas, gravuras, cerâmicas e outros objetos. Tudo isso aí, quando é encontrado, né, numa caverna, aí mostrando, puxa vida, aqui morou gente, aqui teve gente vivendo, né? E eles ajudaram os pesquisadores a compreender como viviam os povos pré-históricos. Que se fosse já no tempo da história, ia ter frases escritas lá, ia ter, né, coisas já escritas, mas antes da história não tinha escrita ainda, então era isso que tinham lá, era isso que ficava, e através disso aí as pessoas que se dedicam a estudar esse tipo de manifestação são capazes de saber até o tempo que aquilo aconteceu, que aquele povo teve lá, 10 mil anos, por aí vai, né? Quais eram as suas implicações, seus costumes e suas formas de representar o mundo? Viu aí? No caso do Brasil, lugares como a famosíssima Serra da Capivara e Marajó são fundamentais para estudar o naturalismo, o geometrismo e outras expressões da arte pré-histórica. Tá vendo? Muito importante que você tenha a noção de não depredar, de não riscar, de não perturbar a ordem, né, do que está ali. Você tem que ter a consciência de não deixar também ninguém fazer esse tipo de depredação, chegar e danificar um sítio arqueológico, tá? Que são importantes para a nossa história. E aqui, agora, nós vamos ver um material complementar, né, que vai ajudar você a entender melhor sobre, vai ver imagens, reportagens, pessoas falando a respeito, né, sobre a arte rupestre brasileira. É só você entrar lá nos links, né, que você vai ver e você vai ter muito mais informação à sua disposição, que vai fazer você entender melhor tudo isso que está disponível para você compreender melhor a arte rupestre, né? Pois é, então terminamos aqui a nossa aula, ficamos aqui nesse momento aí desejoso aí que você tenha realmente entendido, você tenha gostado da aula. É nóis, até a próxima então. Fui.